Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma recomendação de Jesus que está lá no capítulo 18 do Evangelho de João, versículo 11. Esse fato aconteceu num dos momentos mais delicados da vida de Jesus aqui na terra. Foi quando Judas o trai, ele é preso, e naquele momento Pedro inicia uma luta com um dos soldados e corta a orelha daquele soldado. Então Jesus se aproxima de Pedro e diz para que ele colocasse a espada na bainha, ou embainha a tua espada. E aqui nós temos muita reflexão sobre essa simples passagem. Na realidade, é uma pequena parte do versículo 11 do capítulo 18. E nós podemos aplicar em diversos campos. Um deles é com relação à guerra. A guerra que sempre é o terror das nações, a guerra que abre porta para monstros onde ela se manifesta. Muitas vezes a civilização demora séculos para se construir, para erguer, para progredir, e uma simples guerra tem a capacidade de destruir tudo aquilo em questões de poucos dias. Então aqui eu coloquei algumas fotos de situações de guerra que mostram, a destruição completa de um trabalho muito grande que foi feito anteriormente para construir. E aí aparece, é claro, a crueldade, a barbárie, dias de sofrimento, de amargura, e que depois vão levar a uma fase também difícil de regeneração, ou de reconstrução, ou de restabelecimento daquilo que a guerra destruiu. Mas, com certeza, quando Jesus se referiu a essa passagem para Pedro, ele estava falando de uma guerra que está muito mais relacionada com a nossa capacidade de influência, que seria a guerra dentro de nós mesmos, a guerra ou a luta que nós traçamos ao nosso semelhante. E assim como a primeira também traz a destruição, traz o sofrimento, a segunda, que é a guerra para o próximo, a qual nós temos domínio, a primeira ela já depende de uma série de condições externas, mas a segunda ela está no nosso domínio porque o nosso coração são os nossos sentimentos e os nossos comportamentos que farão com que nós entremos nessa guerra ou não. E aí, aqui são algumas das consequências, das contendas, das brigas, das desarmonias com o próximo. Nós começamos a nutrir sentimentos destruidores dentro de nós. Muitos dos nossos ideais, das aspirações sublimes que nós buscamos, eles são postergados. Naquele momento nós vivemos apenas em função daquele desequilíbrio, daquela situação de desarmonia para com o nosso próximo, e situações importantes, planejamentos que foram feitos, eles vão ficando para depois. Também não podemos esquecer da queda das nossas vibrações, da dificuldade dessa busca da conexão com Deus através da prece, porque o nosso coração que sofre o desequilíbrio estará vibrando apenas naquela guerra. E depois dessa plantação do ódio que vai corroendo, que vai destruindo a nossa alma, assim como a guerra do mundo material, a guerra de países, de cidades, de povos, também se faz necessário atravessar um período de correção, que aí seria um momento da expiação, da necessidade de corrigir os erros, da necessidade de reconstruir a paz em nós mesmos.
Então é por isso que Jesus, em diversos momentos, especificamente aqui nessa passagem de Pedro, é muito claro, ele nos recomenda, ele nos sugere, ele nos indica: embainha a tua espada. Porque alimentar a guerra com os outros, nós perderíamos ou perderemos em guerras, em trevas exteriores, esquecendo daquele bom combate que Paulo nos fala, que cabe a fazer em nós mesmos, a nos manter em nós mesmos. Então nós devemos buscar, segundo as orientações de Jesus, a paz para com aqueles que nos cercam. E a nossa maior luta, ela deve ser em relação às sombras que ainda dominam o nosso coração. Essa sim é a verdadeira luta que nós devemos traçar, que é com o homem velho, que é com o egoísmo e o orgulho, para que se faça a luz em nossos corações. Então, tomemos muito cuidado. Lembremos-nos que a cruz do Cristo, ela é como uma espada, só que é uma espada que está voltada para baixo, para o chão. Então nós devemos recordar que, nos sacrificando nessa espada ou nessa cruz, que cada um tem a sua e deverá carregar, nós estaremos recebendo a bênção da paz, da felicidade e com certeza da renovação. E na passagem, no versículo inteiro de João, Jesus fala para Pedro: embainha a tua espada, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus havia pedido: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E devemos fazer o possível para afastar o cálice. Jamais devemos procurar, voluntariamente isso para nós. Mas, uma vez que não seja possível, nós devemos então pedir todo o apoio, todo o amparo a Deus para enfrentarmos essas situações. Só que essas lutas interiores que nós criamos, elas são sempre uma opção nossa. Nós podemos evitar o sentimento que essa luta de destruição traz em nós. Então essa é a recomendação de Jesus para Pedro: embainha a tua espada, e nós podemos trazer essa reflexão para também os nossos conflitos, os nossos confrontos, na maior parte das vezes motivados pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Bons estudos a todos e até o próximo. Um abraço.